Vamos ler em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 20, até o 20. 1 Pedro 3, 18 ao 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar. Certo. Amém. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a influência da nossa pregação. A influência da nossa pregação. Irmão Brana fala na mensagem Demonologia, Estado Religioso, que nós somos influenciados por dois mundos diferentes que nós não vemos. Parágrafo 191, Estado Religioso. Vamos fazer um pequeno quadro aqui, um pequeno quadro na mente. Aqui está um córrego que corre por aqui, diretamente através deste caminho. Os irmãos imaginem um córrego, um caminho, uma estrada. Dê-me sua atenção individual agora. Então você não perderá isso diretamente assim. Agora, neste pequeno canal aqui, neste córrego, neste caminho, habita os seres mortais. Habita eu, habita você, habita todos que habitam o planeta Terra. São 7 bilhões de pessoas, segundo o censo mundial, não é verdade? Neste canal estão os seres mortais. Agora vamos ver o que é. Você vê escuridão, ruas, aqueles passos de namoros, o diabo pegando as pessoas. É o que você vê neste canal onde os seres humanos habitam. Olha, eles tragem bem. Tem tanta cultura quanto podem ter, estudantes polidos, mas continuam sendo demônios. Mas há nascidos de novos assentados lá. Agora, estas pessoas neste canal, estas pessoas somos nós, seres humanos, que habitamos este canal, este caminho, este lugar do meio. Neste lado, agora estas pessoas neste canal são influenciadas de dois diferentes lados, como se fossem dois afluentes que desaguam neste córrego, certo, meus irmãos? Onde vivem os seres mortais. Agora, neste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. E deste lado, indo por este caminho, existe a Trindade. Deságua no caminho do meio, de um lado um mundo espiritual, e de outro lado, outro mundo espiritual. Agora, a Trindade que o irmão Brano está falando, vamos ver aqui, meus irmãos. Quando em primeiro lugar, neste lado, o irmão Brano agora vai começar a explicar, de um lado do caminho, uma das trindades. Neste lado estão as almas dos justos. Quando o homem morre, ele vai para um lugar
esperar o julgamento. Certo, meus irmãos? Quando o homem sai deste canal do meio e cessa a sua existência, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Ele vai para um lugar onde ele ainda não está no inferno, como diz o irmão Branco. Ele vai esperar a sentença do juiz para poder ser jogado na cadeia ou receber liberdade. Ele vai esperar o dia do juízo para que talvez ele possa alcançar misericórdia. Talvez ele tenha sido um daqueles que deu água a um destes pequeninos. Talvez ele fez o bem a um dos eleitos. Talvez ele não foi eleito para ir no rapto, para ser um salvo, para ao morrer passar para o outro lado do caminho. Estão deste lado. Vamos pegar o meu lado esquerdo, o lado direito, que os irmãos estão olhando para mim, o lado dos injustos, daqueles que morrem, certo? Então, estão as almas esperando o julgamento. É o lugar onde Jesus foi e pregou as almas que estavam em prisão. Não foi o que nós lemos aqui em 1 Pedro? Jesus, quando morreu, ele desceu naquele lugar e pregou as almas que estavam em prisão, que foram rebeldes nos tempos de Enoque e de Noé. No período do Velho Testamento, Jesus foi lá para libertar os seus e ao mesmo tempo dar testemunho de que ele era aquele aos quais os profetas anunciaram e que eles foram rebeldes e não creram na mensagem dos profetas. Certo, meus irmãos? Quando Jesus foi lá, ele tirou os seus de lá. Quando Jesus foi lá, ele tirou Abraão de lá. Ele tirou Isaac, ele tirou Jacó, ele tirou Daniel, ele tirou Samuel. Vocês se recordam que a feiticeira de Endor entrou naquele lugar? O irmão Brana fala nessa mensagem sobre o feiticeiro genuíno, o médium genuíno, que tem poder de entrar naquele lugar e falar com aqueles espíritos. Certo, meus irmãos? Mas há um médium que é personificador do médium genuíno. Se você vê nessa mensagem, irmão Brana relata um caso de seu ministério, onde ele, ao orar, ao se deparar na plataforma com um menininho que tinha uma doença no cérebro, que suas mãos estavam atrofiadas e suas pernas, seus pés atrofiados, e o pai tinha vindo do Canadá e foi até a Califórnia, onde estava o irmão Brana, e na plataforma o irmão Brana discerniu toda a sua viagem, trajetória, e disse: assim diz o Senhor, a clínica Maios desenganou e disse que não há cura para o menino. E tinha uma outra clínica também, John Hopkins, se não me falha a memória. Mas assim diz o Senhor, há um médico que pode fazer a operação. Você estará daqui a 2 dias descendo uma rua e uma mulher de cabelo preto, de blusa cinza, te perguntará qual é o problema do menino, e você dirá qual é o problema, e ela te dirá: eu conheço um médico no interior que pode fazer a operação. Vá, é a misericórdia de Deus para curar seu menino, ele fará a operação. Irmão Brana, e isto saiu na revista Reader's Digest, Seleções Reader's Digest, que está no mundo todo essa revista, desde o tempo do irmão Brana. Até eu uma vez fui assinante. E saiu o caso, o milagre de Donnie Morton, se não me falha a memória, que é o nome do menininho. E 2 dias depois ele estava descendo a rua, meus irmãos, com um menino naquela situação, atrofiado. E uma senhora passou e perguntou qual era o problema, e ele expôs o problema, e ela disse: eu conheço um médico. Que coisa, daria outra mensagem, não é? Eu conheço um médico que pode curar a enfermidade do cérebro, fazer uma cirurgia no cérebro, que estas mãos vão desatrofiar. Mas a clínica Maios
conhece ele não trabalha para a Clínica Maios. Ele é um médico do interior. Ele faz a incisão. E eu fico pensando, meus irmãos, um médico, esses dias eu estava vendo um programa na televisão, de um médico abrindo um lado da pessoa para poder botar as mãos no coração de um homem que teve uma parada cardíaca e ele precisava reanimar o coração e começou a massagear com suas mãos. E eu olhava e desviava o olhar, porque eu não posso, tenho problema de ver corte, sangue, eu já começo a suar. Eu disse, esse homem deveria ganhar 100 mil por mês. É um médico que faz uma cirurgia no cérebro. Um médico que faz uma cirurgia para as nossas almas, para nos desatrofiar de nossas maneiras de pensar. É um médico, Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo. Não é o espírito dos espíritos, sabe? Aquelas operações espíritas que há e vem um fulano de tal lá do passado para operar. Não, o Espírito Santo, Jesus Cristo no homem, fazendo suas cirurgias, curando seus enfermos. Não é o que o irmão Branco pregou? O doutor Moisés. O doutor Moisés não era exatamente o doutor Moisés, era Deus e Moisés. O irmão Branco faz cada mensagem, né? Então, o doutor Moisés, 2 milhões de pessoas e nenhum doente, nenhum cansado, nenhum fadigado, nenhum menino morria no parto. Já pensou, meus irmãos? 2 milhões? Porto Alegre tem 1.500.000 pessoas e tem vários hospitais e todos eles abarrotados de gente pelos corredores. Tem pronto-socorros, tem UTIs e não dá conta. E lá tinha muito mais do que a população da nossa capital aqui. E não tinha um doente. O doutor Moisés. Irmão Brandes, vamos analisar a maletinha do doutor Moisés? Você pega a maleta de um doutor, você vai abrir, porque tem estetoscópio. É isso? Estetoscópio, que você escuta o coração. Você tem seringas, remédios, mas a maleta do doutor Jesus, do doutor Moisés só tinha assim: eu sou o Senhor que te sara. Amém. Era o que ele tinha. Eu sou o Senhor que te sara. É uma promessa. E ninguém doente, meus irmãos. Mas vamos, então, meus irmãos, aquele homem se lembrou e foi até lá aquele médico, e o médico fez a cirurgia e o menino ficou bom. E a Clínica Maios indagou, irmão Brano, o que foi feito? Nada, Deus disse e assim sucedeu. Então, logo um mês depois, saiu o caso da senhorita Pepper, uma médium genuína, uma mulher que conhecia também as pessoas. Punham as pessoas na frente dela e dizia: este fulano de tal, ele é grego. E punham uma máscara nele e chegava diante dela e dizia: você não é grego, você é inglês. E também discernia, o que o irmão Branco queria mostrar, que há o verdadeiro e há o falso. É uma influência, meus irmãos. Da onde você recebe a influência? Você está no meio, você tem que receber uma influência do lado de Deus ou do lado dos perdidos. Nós estamos vivendo no meio. Estamos aqui respirando, se alimentando, dormindo, vivendo. Mas há um mundo espiritual que nos influencia. São 2 canais que desaguam nesse lugar do meio onde nós vivemos e que nós precisamos receber influência. Meus irmãos, aquela mulher era uma médium, mas irmão Branco disse: então as pessoas ficaram confusas. Meu irmão Branco, mas se ela fez a mesma coisa que você fez, olhe, meus irmãos, aquela mulher, em seus anos de atuação, ela nunca citou libertação, nunca citou cura divina, nunca citou salvação, nunca citou Deus.
E irmão Branham, em seus anos de pregação, apontou Jesus, cura divina, salvação, libertação, perdão de pecados. E eu fico pensando hoje, quando tem terceiras etapas que estão sendo pregadas, mas em nenhum momento é dito que os trovões foram revelados, não fala que o novo nome foi revelado, não fala sobre dia e hora. Eu fico pensando, é onde eu vou poder distinguir o verdadeiro do falso. Você tem o genuíno que faz a coisa certa, mas logo você tem o personificador que também entra no mundo, recebe uma influência de um mundo e vem desaguar no mundo dos vivos e dar sua mensagem. Jesus disse no final do livro de Apocalipse que ficarão de fora os feiticeiros. Feiticeiro, meus irmãos, também não é só este ver. O feiticeiro, meus irmãos, os crentes feiticeiros que vão no mundo dos mortos e recebem a influência daqueles homens que estão perdidos, que estão possessos de demônios, que foram rebeldes no tempo em que a pregação de Deus se manifestou. Verdade. O irmão Branham diz: o homem morre, mas o espírito que unge o homem não morre. Jesus disse para os fariseus e saduceus e aqueles homens que estavam rebeldes contra a sua pregação: eu vou enviar profetas, sábios, e vocês vão matar eles. Quer dizer, Jesus estava falando com o espírito deles, porque eu vos enviarei profetas e vocês vão matar eles lá na frente. Por quê? Porque aqueles homens que morreriam e iriam para esta casa de prisão, a influência deles vem sobre estes homens aqui nesse mundo dos vivos. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Amém. Bom, meus irmãos, a influência da nossa pregação, nós precisamos receber influência do lado divino, do lado da glória, do lado da salvação, do lado da revelação da palavra, do lado da manifestação de Deus do dia. Viu, meus irmãos? 193. Jesus. Lá estão as almas dos injustos. Quando o homem morre, ele vai para um lugar esperar o julgamento. Certo, meus irmãos? Jesus foi e pregou para aquelas almas que estavam em prisão lá. Os seguintes são os demônios. Olha a trindade, meus irmãos. As almas em prisão, os seguintes são os demônios, e o seguinte é o diabo e o inferno, crescendo. Primeiro, agora, dentro deles há espíritos de homens mortos que nunca se arrependeram. Eles estão esperando pelo julgamento, e a única coisa que eles sabem é loucura, e foi o que eles fizeram. Agora, aqui em cima, ao outro lado agora, estes cristãos estão influenciados do alto. Isto é uma parábola. Aqui em cima está outro Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus, o Espírito Santo influenciando sua igreja neste estado mortal. Certo, meus irmãos? Deste outro lado, há este canal que deságua, e este canal que deságua do lado correto só pode influenciar os que são de Deus. O diabo, através destes espíritos, influencia o homem. Agora olhe, o seguinte são os anjos. Os salvos, os anjos, o seguinte é Deus. Vê as trindades? As almas dos que estão em prisão, os demônios, o diabo e o inferno. Está os homens salvos desse lado, os anjos e Deus. Amém. Sei que irmão Branham, que ensinamento, né, meus irmãos? Agora, o que fez? Seguinte, cada mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Vê, meus irmãos? Eu dou graças a Deus por vermos a hora em que estamos vivendo e a influência que temos recebido, meus irmãos. Uma influência genuína, uma influência da revelação da palavra. Nos olharmos e examinar nossa vida e ver da onde estamos recebendo nossa influência. Você vê, meus irmãos, que as mulheres na rua, o jeito que estão vestidas, o jeito como se comportam,
Da onde vem essa influência? Você vê os homens efeminados. Da onde vem essa influência dos dias de Noé, dos dias de Sodoma? Daqueles espíritos que ungiram aqueles sodomitas, está ungindo hoje uma grande parcela dos homens dos nossos dias. É a influência das almas que estão em prisão nesta casa, neste lugar. Você vê o lado bíblico da coisa, a influência dos espíritos que estavam em Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, porque Janes e Jambres já morreram, mas seus espíritos não, eles estão desaguando nesse mundo mortal, e influenciando pregadores, influenciando religiosos, para operarem os mesmos sinais que o irmão Branham operou, influência de ministros, Coré, Datã e Abirão. Você vai indo, meus irmãos, vai discorrendo na sua mente, Balaão, os falsos, que sempre enfrentaram os profetas. Da onde vem essa influência? Da onde vem? De onde está desaguando? De que mundo nós estamos pegando esta influência? Meus irmãos, o que fez aquela mulher, o irmão Branham vai falar sobre a senhorita Peppers, aquela mulher que foi e entrou naquele mundo dos mortos. Porque eu quero, meus irmãos, eu não quero entrar no mundo dos mortos, porque eu vou entrar no mundo dos mortos, só tem coisa ruim lá. No mundo onde se entra, no mundo dos rebeldes, que você vê aqui, meus irmãos, 1 Pedro capítulo 3, nos quais em outro tempo foram rebeldes. É rebeldia. Meus irmãos, eu quero que os irmãos compreendam uma coisa de uma forma geral, porque é um lugar de rebeldes, é um lugar de aprisionamento. Eles não puderam alcançar a salvação, por isso foram para este lado. Nós escolhemos esse lado aqui. Estão ali esperando o julgamento. Mas estes mortais que vivem neste caminho do meio, entram aqui ou entram aqui, para receber sua influência, para poder fazer suas pregações. Você quer ver, meus irmãos? Quando Deus não respondia a Saul, irmão Branham diz que tem 3 maneiras que Deus falava com o povo, e fala com o povo, através dos seus profetas, através de sonho e através do Urim e Tumim. E o diabo personificou as 3 coisas. O diabo tem o falso profeta, o diabo personifica o sonho, e ele tem aquela bola de cristal daquele mágico que brilha. Você sabe que o Urim e Tumim eram as pedras que iam na estola sacerdotal, que o homem queria saber algo de Deus, alguma verdade, sobre algum sonho, sobre alguma coisa que teria que fazer em sua vida. Ele chegava diante do Urim e Tumim, daquelas 2 pedras que eram compostas de 6 pedras, representando as tribos de Israel, e contava o que ele queria saber, se era de Deus ou não. Se aquelas pedras brilhassem, era de Deus. Se você contasse o sonho e o sonho brilhasse, era de Deus. Mas se você contar o sonho e as pedras não brilhar, foi o diabo que entrou no seu sonho. E o diabo entra no sonho, meus irmãos. Não pensa que não entra, que entra. Eu tenho experiência nisso também. O diabo entra no sonho e tenta perverter o sonho, e tenta nos atormentar, não é verdade? Quem já teve um sonho que ao se acordar diz: meu Deus, não era eu neste sonho? É o sonho, irmão Branham conta um caso de um sonho aqui, que o diabo perverte. O diabo pega o falso profeta, dá um sonho errado. Ó, Deus falar dessas 3 maneiras, o diabo perverte as 3. Então, meus irmãos, entra naquele mundo. Ó, quantos pregadores, principalmente aqui no sul, quantos são guiados por sonhos que o Urim e Tumim não brilha? São guiados por sonhos
Meus irmãos, vamos lá. O que fez aquela mulher? Ela penetrou naquele estado e ela está falando com aqueles homens possessos de demônios que estavam desde o princípio. O espírito daqueles anjos que caíram e não se arrependeram lá atrás no princípio e consentiram que seus seres fossem possessos por eles, e eles estão esperando pelo julgamento. Mais 2 parágrafos. E estes aqui são influenciados e nascidos de novo através do Espírito de Deus, e o diabo tem seus profetas e Deus tem os seus. Deus tem os seus profetas influenciados da banda de Deus, e o diabo tem os seus profetas influenciados da banda de Satanás. O inferno manda influência, Deus manda a sua influência. Deus manda a sua palavra, o diabo dá um jeito de personificar ou perverter sua palavra. Deus manda um homem, o diabo manda um homem também. Deus dá uma visão, o diabo dá outra visão. Você tem a visão da palavra, você tem a visão da coisa certa. O diabo manda uma visão pervertida da mesma coisa correta, mas ele perverte a coisa. O irmão Branham diz, o diabo é um pervertedor da coisa verdadeira. Você pode dizer, William Branham estava em Jeffersonville, no bar, bebendo cachaça. Tem verdade, William Branham no dia tal estava em Jeffersonville, mas não estava no bar bebendo cachaça, ele estava na igreja. Mas o diabo pega a verdade de que o William Branham estava em Jeffersonville e a perverte e põe ele na mesa da cachaça. É a influência da perversão, é a influência da má visão, é a influência da rebeldia, é a influência de se levantar contra a coisa que Deus está fazendo. Eu penso, meus irmãos, que cada protestante durante as eras da igreja, eles se levantaram com uma mensagem diferente à era anterior. Quando Lutero se levantou para protestar contra a igreja católica, ele não pregou a mesma coisa que o Papa prega, ou pregava. Ele pregou uma mensagem diferente. E quando Wesley se levantou, sua mensagem era diferente. Quando os pentecostais se levantaram, sua mensagem de protesto era diferente. Você não pode levantar e protestar com a mesma mensagem. Se nós quisermos protestar, tem que ter uma mensagem diferente. Porque senão é Coré, Datã e Abirão. Coré se levantou não com uma mensagem diferente, mas para ser igual a Moisés. Ele não tinha 10 mandamentos de Datã, Abirão e Coré, não. Uma mensagem, ele cria na lei, cria nos sacerdotes. Você compreende? Quantos creem que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que o novo nome é Brana, mas não estão conosco? Não vale o seu protesto. Seu protesto não é válido diante de Deus? Não é diferente sua mensagem da nossa? É só uma rebelião. Uma rebelião, uma coisa que Deus instituiu. É Deus que faz as coisas, meus irmãos. É Deus que faz, e se nós quisermos andar na linha de Deus, nós temos que seguir as coisas que Deus faz. Às vezes parece que está errado, mas não está errado. É a nossa visão que está tentando ser ofuscada pela influência das almas que estão em prisão. E você sabe que quando o Cordeiro saiu do trono, estas almas estão aqui no córrego do meio? O irmão Branham viu isso no shopping. Quando o Cordeiro saiu do trono, aquelas almas que estavam em prisão estavam dentro do shopping fazendo compra, andando na escada rolante. As almas que estão em prisão aceitaram a mensagem até a primeira e segunda etapa. As almas que estão em prisão também estão dando um jeito de aceitar a terceira etapa, mas não aceitar a liderança de Deus. Meus irmãos, Deus não faz coisa, Deus não muda. Deus fez no passado, Deus faz aqui. Deus levantou Moisés, depois Deus levantou Josué. Deus levantou Moisés e levou até o Monte Nebo e disse: Moisés, dá uma olhada para a terra, para você ver que o que eu te falei é verdade. Está vendo, Moisés? Com os teus pés tu não pisarás lá. Eu penso nisso quando Deus levantou o irmão Branham para nos tirar das denominações do Egito.
e chegou até 1965 e pôde levar Branham até o Monte Nebo. Vocês vão achar que eu sou doido, né? Olha Apocalipse 10, 8 a 11. Você só vai contemplar, mas lá você não vai botar a planta dos seus pés. Oh, me diz que Branham está com a planta dos seus pés em Apocalipse 10, 8 a 11. Não está. Ele ficou no Monte Nebo. Ele passou por um ato de morte. Ele foi levado para o céu. Branham foi levado para o céu, para esse lado. Ó, você que está acompanhando a pregação, esse lado, o lado de Deus. Ele não passou para o lado dos perdidos. Irmão Branham diz, agora observe, ele, hoje, ele não poderia entrar naquele estado e tomar um homem justo fora daquele estado. Ele não poderia fazer isso. Aqueles homens justos não estão lá onde eles costumavam estar, no paraíso, durante o período do Velho Testamento. Os santos, depois que Jesus veio e morreu na cruz, não vão mais para este lugar. Jesus foi lá e soltou Abraão, soltou Sara, levou o cativo, o cativeiro, levou eles para o céu. E depois que inverteu o seu sangue, irmão Branham diz, não, os justos não vão mais para cá, os justos vão para cá, para a direita. Oh. Então, quem disse que falou com o irmão Branham? Quem disse que recebeu o irmão Branham e teve uma mensagem do irmão Branham? Quem você consultou? A sua mediunidade diante da Bíblia é falsa. Eu creio que o William Branham é um salvo. Eu creio que o William Branham partiu e foi para a glória com Deus. O William Branham não está mais no canal do meio dos seres mortais, ou ele foi para o canal da direita ou para o canal da esquerda. O canal da esquerda estão as almas em prisão, onde estes médiuns vão e tomam os espíritos daqueles homens e falam com eles. Estão os demônios, está o diabo e o inferno. E desse lado estão os salvos, estão os anjos e está Deus. Que lado você acha que está o William Branham? Que lado você quer ir? O paraíso foi esvaziado quando o sangue de Jesus o levou. 204 para terminar, pastor. Agora vocês, grandes amigos católicos, tem crente católico, principalmente no sul, meus irmãos. Eu fico nervoso com esse negócio. O irmão Branham veio e me deu uma mensagem. O irmão Branham veio e apareceu para mim. O irmão Branham veio e me disse. O irmão Branham veio e sentou. Então o irmão Branham está perdido. Ele está encarcerado. Amigos católicos, amigos da mensagem, os quais creem na intercessão dos santos. Se vocês estão falando com um santo em sua igreja, aquele homem é um pecador. Ele está no inferno, ou esperando a lei por seu julgamento. Se ele fosse um santo, ele estaria na glória de Deus e não poderia voltar. Quer dizer, quando você não consegue ter influência do lado divino, o jeito é você ter influência para o lado da morte. Saul não conseguiu influência do lado da profecia, do sonho, do Urim e Tumim. Sabe o que ele fez? Ele deu uma olhada para o outro canal e foi consultar a pitonisa de Endor, feiticeira de Endor. E quando os pregadores hoje não conseguem receber de Deus, não conseguem ser aquilo que Deus, não conseguem receber influência do lado correto do canal de Deus, eles se viram para o lado da mediunidade, da feitiçaria, e começam a consultar os mortos, começam sua rebeldia, começam seus atos de mentira, porque quem falou com eles não foi o Espírito Santo que estava me lembrando, é o Espírito que estava em Coreia, é o Espírito que estava em Jerusalém. Você compreende? É quando um homem natural não consegue receber a influência divina de Deus para ter uma vida limpa, ele se vira para um lado e recebe o espírito daquele endemoniado gadareno, e as mulheres andam nuas na rua. Não é isso certo? É irmão Branham que mostra essas coisas.
Aquele homem que gostava de habitar em sepulcros e andava nu, que punha roupa nele, ele tirava e ficava pelado. O espírito dele está lá. As mulheres nuas é a influência daquele mundo, do endemoniado gadareno. Bom, meus irmãos, vamos receber influência do lado correto. Influência da revelação da palavra. Influência do que é genuíno. Temos uma mensagem, temos uma escritura para cumprir. Deus precisa fazer viva estas palavras. É preciso que nós possamos seguir este Josué. Você compreende, irmãos, que eu não terminei ali? Vamos terminar só você. Quando Deus levantou Moisés e levou Moisés, meus irmãos, Deus teve os dois ministérios em William Branham, de Moisés e Josué, mas no natural, físico, dentro de Apocalipse 10, Apocalipse 10, 1 a 7, tirando nós das denominações, mas a terra prometida, olha, ele foi lá nos céus, é a terceira etapa, não é? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Irmão Branham não pôde falar. Em outras palavras, o irmão Branham não pôde pisar com a planta dos pés em Apocalipse 10, 8 a 11, onde nós podemos falar. Ele não pôde falar que o novo nome é Branham, mas nós podemos. Amém. Mas agora nós não estamos sem uma liderança. Nós temos Josué, não é isso certo? O tipo é perfeito, meus irmãos. Se eu me enganar, estou me enganando com o tipo. Branham e Josué. Vem até um certo tempo do caminho e outro certo tempo do caminho. Meus irmãos, amanhã nós vamos continuar, se Deus quiser, falando sobre o reino de Deus. Amém? E vamos ver estas coisas também. Muito obrigado pela atenção. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Amém?